Boa tarde, gente, tudo bem? Ai, que bom ver vocês aqui. Vieram mesmo no frio, na chuva. Tem gente que veio de outros estados. Que coisa boa ter tanta gente aqui. Ainda tem uma galerinha se alocando. Eu vou conversando com vocês um pouquinho enquanto todo mundo senta. Já deu para ir lá na livraria um pouquinho, ver um pouco das coisas. A gente está muito feliz de receber tantos convidados especiais, que são todos vocês. Que coisa boa, Carol! Muito bom, gente. 5 anos de Purples e a gente realizando um sonho mesmo de ter um momento presencial. A gente nasceu um pouquinho antes da pandemia e quando veio a pandemia eu lembro na época de pensar assim, meu Deus, o que vai acontecer? E a pandemia afastou ainda mais, né? Todo o contato que a gente teve, que tinha antes, a gente fazia às vezes até retirada no local, aí dava para conhecer as pessoas, conversar um pouco, mas a pandemia tirou tudo isso. Só que agora está voltando, né, gente? Porque o Senhor já guarda o melhor para nós o tempo todo. Então, vou começar fazendo uma breve apresentação para vocês conhecerem um pouquinho quem eu sou, quem é a Purples, antes da gente começar. Então, oficialmente agora todo mundo já está mais sentadinho. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento presencial da Purples Paper. Sejam muito bem-vindos ao aniversário de 5 anos dessa editora e papelaria cristã, que está agora crescendo cada vez mais, alcançando mais pessoas, e que tem o propósito de servir a Igreja de Deus com instrumentos belos e úteis para a vida cristã. E a Purples mandou uma cartinha e pediu para eu ler para vocês conhecerem ela um pouquinho melhor. Então, eu vou começar lendo essa cartinha para vocês. Oi, eu sou a Purples. Com tanta gente nova por aqui ultimamente, talvez eu não tenha me apresentado direito ainda a você. E, na verdade, só agora, com 5 anos, ou um espírito de quase 30, eu me sinto mais madura para contar a minha própria história sozinha. Bom, eu sou a Purples, mas a maioria me chama de PP. Você pode me chamar do jeito que você preferir. Eu sou nascida no Rio, moro hoje em São Paulo. Sou uma brasileira nata. Sou uma jovem, adulta, criativa, mas que valoriza muito o clássico e o duradouro. Com a alma de uma boa millennial, vivendo os desafios de equilibrar trabalho, cuidado com a casa, estar em família, administrar o tempo, cuidar de mim mesma e especialmente da minha espiritualidade. Afinal, eu sou cristã. Uma cristã que não se conformou diante da mornidão da própria vida espiritual, sabe? Diante da inconstância na leitura bíblica, do relacionamento distante com Deus, o Espírito Santo me despertou a querer mais. Essa caminhada é árdua. Não é fácil ter uma vida espiritual constante e profunda. Essa é uma batalha que nós travamos todos os dias. Mas a vida cristã pode ser mais leve se compartilhada. E por isso, eu divido com vocês a minha jornada em busca de viver cada dia praticando o que a palavra nos ensina por meio de disciplinas e boas práticas que produzem hábitos frutíferos. Nesse percurso, eu também descobri que para alcançar essa vida espiritual saudável, eu preciso de ajuda. Não é possível ir longe sem rede de apoio, o que inclui a capacitação do Espírito Santo, a comunhão com o corpo de Cristo e as boas ferramentas de exercício e organização de práticas espirituais também podem ajudar muito. Exercícios são fundamentais para fortalecermos nossos músculos espirituais, assim como na academia, sabe? E os equipamentos certos potencializam isso. Boas ferramentas, metodologias e técnicas são grandes auxiliadoras da nossa vida espiritual. Quando eu entendi isso, o meu jeito de viver mudou. Mudou para ser cada vez mais fiel e alegre em Cristo. Mas, claro, com muito a melhorar todos os dias. Essa é a minha vocação. Criar para ajudar você a se tornar cada vez mais forte em Cristo. Ser sua parceira de musculação, te incentivando todos os dias e mostrando os aparelhos certos. Crio belos e úteis equipamentos de papel e também digitais para auxiliar você a desenvolver e monitorar suas boas práticas espirituais. Também me importo com a beleza, porque creio que ela é um mecanismo desse exercício. O agradável aos olhos torna a jornada mais leve, inspiradora e contemplativa, além de refletir ao próprio Criador.
Então, é bom que tudo seja belo. Sou muito feliz em contar com você ao longo desses 5 anos para criar tudo o que fizemos até aqui. Afinal, é certo que 2 são melhor do que 1, e quanto mais quando tantos se juntam em busca do mesmo propósito, viver para Jesus Cristo. Eu te convido hoje a se aliar a mim, de propósito, na missão de fortalecer na prática a sua espiritualidade. Prazer, eu sou a Purples. Essa é uma cartinha que fala mesmo com a voz de uma marca que tem criado a sua própria personalidade até independente de mim. A gente tem visto a Purples crescer nesses 5 anos e realmente mostrar a que veio e ser composta não só por mim, mas por todos vocês que estão aqui, as pessoas da equipe, todo mundo que faz parte dessa jornada de 5 anos. Então, tem se tornado algo muito poderoso e está ficando cada vez mais claro isso para nós. E eu sou a Meli Galdino, muito prazer. Hoje eu vou apresentar o evento para vocês. Eu sou fundadora, CEO e head de criação na Purples Paper. A Purples nasceu lá no meu quartinho, que eu dividia na faculdade com a minha melhor amiga, lá no Rio de Janeiro. E de lá para cá, ela cresceu muito. Mas, se você quiser saber mais sobre essa história, você entra lá no nosso YouTube, no canal. A gente tem um vídeo que a gente conta tudo. História e Criação é o nome dele. Hoje eu não vou me prolongar tanto nessa história, porque a gente tem muito para conversar aqui ainda. Eu queria, agora que eu falei um pouco sobre quem eu sou, quem é a Purples, falar um pouquinho sobre quem você é. Você que está aqui comigo hoje. Eu queria que vocês pegassem e já começassem a usar isso para o dia, hein? Peguem suas cadernetas, peguem suas canetas, seus lápis, porque hoje é dia de anotar. É assim que a Purples faz, gente. Anota. Anota, porque anotar é muito importante. Ajuda a gente a fixar o que a gente está ouvindo e a também tirar reflexões próprias e deixar aquilo anotado para um dia a gente voltar e olhar e falar, puxa, foi isso que eu aprendi naquele tempo. No seu caderninho, eu quero que você já reflita um pouco e escreva quem é você. Como que você se descreveria hoje? Uma descriçãozinha rápida, uma pequena biozinha aí. Eu sei que todo mundo já fez isso para os seus Instagrams. Quem é você? É uma pergunta difícil, né? Mas dá para vocês fazerem ela rapidinho. Gente, eu amei essa cadernetinha, queria pontuar para vocês. Fizemos especialmente para esse evento. A gente nunca tinha feito uma pequenininha assim, ela está muito fofa. Inclusive, eu queria a minha, depois eu vou pegar a minha também. Mas, enfim, essa é a primeira pergunta. Quem é você? Eu queria que você respondesse isso e fosse aí colocando o que você acha que responde essa pergunta bem quando alguém te pergunta quem você é. Enquanto vocês escrevem, eu vou refletir com vocês sobre algumas coisas. Eu imagino que você já vai escrever aí, né, a sua profissão, de onde você veio, quantos anos você tem, se você é casado, solteiro, mãe, tia, avó, as coisas que você gosta de fazer. Normalmente é isso que a gente responde quando a gente ouve essa pergunta, quem é você? Mas, queria dizer para vocês que essas coisas são realmente importantes, só que tem coisas ainda mais profundas sobre quem é você que falam ainda mais do que esses títulos que a gente coloca quando alguém nos pergunta isso. Você, embora tenha esses títulos, essas descrições importantes, tem algo ainda maior que são os seus hábitos. E os seus hábitos refletem essas coisas. Sim, você tem hábitos X porque você é médico, porque você é advogado. Sim, você tem hábitos Y porque você é casado, porque você é mãe. As coisas que você coloca aí moldam, sim, os seus hábitos. Voltou, perdão. E, de forma ainda mais profunda, há outras coisas que moldam também. Por isso eu queria fazer a segunda pergunta para vocês, que é a seguinte: o que você faz sem nem pensar? O que você faz sem nem perceber que você está fazendo ao longo do seu dia? O que você, quando vê, nossa, eu estou fazendo isso aqui.
Eu vou chutar uma coisa que eu acho que pode ser que muitos aqui façam. Você provavelmente abre o seu celular, escreve coisas nele, faz coisa nele, sem nem pensar. Às vezes você até pensa, não, vou abrir meu celular por conta de alguma coisa aqui, mas aí quando você vê, já esqueceu o que você está fazendo. Isso é uma coisa que você faz sem nem pensar. Talvez nem todos, mas muitos fazem. Eu faço às vezes. E isso diz muito sobre você. Essas coisas que você faz sem nem pensar falam mais profundamente sobre você do que os títulos que você coloca aí no papel quando alguém te pergunta quem você é. Essas coisas que você tem feito todos os dias da sua vida, que são os seus hábitos, elas falam sobre a sua vida, sobre como você vive. Porque, afinal, os hábitos compõem quem eu sou. É o que eu faço ao longo do meu dia. É isso que eu sou de fato. E os dias da sua vida são o que compõem a sua vida inteira. Então, nós estamos caminhando todos os dias, vivendo de determinada forma, e é isso que fala sobre quem você é. E por que essas coisas falam tanto sobre quem você é? Às vezes eu estou fazendo isso sem nem pensar mesmo, eu nem percebi. Como assim isso é o que eu sou? É porque as coisas que você faz sem nem pensar, os seus hábitos, eles falam muito do que você verdadeiramente ama. Aquelas coisas que você ama, de fato, moldam o que você faz no seu dia. Elas falam sobre os seus hábitos, elas são refletidas pelos seus hábitos e também retroalimentam eles. O que você ama, de fato, e aí talvez você pense, então, eu amo o meu celular? Não necessariamente você ama o seu celular, mas você ama muito as coisas que tem dentro dele. Você ama várias coisas que ali você seleciona, que inclusive o algoritmo te ajuda a cada vez ver mais essas coisas que você ama. E elas falam profundamente sobre o seu coração. Hoje, eu queria muito que vocês começassem essa jornada assentados nessa ideia. Vocês são o que vocês amam. Os seus hábitos, a forma como vocês vivem os seus dias, falam sobre os amores que tem nos seus corações. A má notícia é que, sim, o pecado, a carne, faz com que os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso dia a dia, sejam totalmente desordenados e reflitam o que há de pecado em nós mesmos, de fato. A nossa tendência é ter hábitos que refletem amores desordenados. Essa é a má notícia. E nós somos assim. E precisamos estar atentos e vigilantes diante disso. Só que a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo, quando nós encontramos Ele, quando o Senhor se torna de fato Senhor na nossa vida, nos capacita por meio do Espírito Santo a batalhar contra esse nosso pecado, essa carne. E, consequentemente, batalhar contra esses hábitos que não são frutíferos, que não são formadores. Tem uma história rapidinha de Harry Potter. Quem me conhece sabe que eu gosto de Harry Potter. São as minhas referências. Sempre eu tenho alguma história para contar. Mas em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry, o personagem principal, encontra um espelho. O espelho dizia, espelho de Ogezed. Esse era o nome do espelho. E ali, quando ele se olha naquele espelho, ele não se vê apenas. Ele se vê ao lado dos seus pais. Ele é um menino órfão. E ali ele vê os pais dele. Ele fica, meu Deus, como assim? Como posso estar vendo os meus pais? Eles estão mortos. Fica abismado. Mas ele adora aquilo, ele ama aquilo. Afinal, o maior sonho dele é encontrar os pais que ele não conheceu. Então, ele passa a voltar naquela sala para olhar naquele espelho dia após dia. E ele se paralisa diante daquilo, ele fica horas ali, olhando para aquele espelho. E um dia, o diretor de Hogwarts, Dumbledore, que é a escola onde o Harry estuda, percebe isso e vai lá falar com ele no momento em que ele está de frente ao espelho. E ele fala, Harry, embora seja muito agradável para você ficar aqui, eu sei que é, eu não posso deixar que isso continue. Porque é muito perigoso também. Grandes pessoas se perderam no caminho delas
paralisadas em frente aos seus grandes sonhos, aos seus grandes amores. É que eu estou fazendo uma pontinha minha aqui, tá? By Maëlle Galdino. Mas ele tira aquele espelho de lá, falando para o Harry que era melhor não continuar daquele jeito. Então, o Harry para de ir ao espelho, ele não encontra mais, então não tem muito o que fazer. E eu queria fazer um paralelo disso com a nossa vida. Nós somos como o Harry. Nós, quando nos depararmos com aquilo que nós amamos, e nós estamos nos deparando com isso o tempo todo, iremos atrás daquilo, buscaremos aquilo, e aquilo nos paralisará. Como pecadores que somos. Porque o pecado não gera hábito frutífero, gente. A carne não gera hábito que tem verdadeiros frutos. Mas, como Dumbledore, o Senhor tira o espelho do nosso alcance quando Ele nos encontra. E Ele nos capacita a seguirmos a nossa jornada, caminhando, andando e gerando hábitos frutíferos rumo a Ele. Nós, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, encontramos o verdadeiro caminho rumo a bons hábitos, hábitos que são eternos, que é o que verdadeiramente importa para nós. Então, eu queria que você guardasse essa história na sua mente ao longo do dia de hoje. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Se você quer entender um pouco mais sobre essa ideia de que você é aquilo que você ama, tem um livro lá na livraria que é do James Smith. Esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Eu recomendo realmente que todo mundo leia. Eu acho que é um dos livros que a gente não pode morrer sem ler. Então, era esse o meu primeiro ponto. E agora, para passar a vez, eu queria convidar a nossa convidada especial, Vanessa Belmonte. Estou muito feliz com a presença dela aqui. Deixa eu dar seu lugar aqui, Vanessa, para você já se alocar. Obrigada. Gente, queria primeiro só apresentar a Vanessa para vocês. Mãe, só me passa esse papelzinho aqui de baixo. Isso. Bom, que coisa boa ter você aqui. A Vanessa aceitou o convite de ultíssima hora e a graça de Deus permitiu que ela estivesse aqui em São Paulo no dia, porque, enfim, eu ia falar assim, ocasionalmente não, porque o Senhor cuida de tudo para nós antes mesmo da gente estar sabendo, né? Mas, gente, a Vanessa, ela é casada com o Glaucio, é graduada em administração, é professora universitária de graduação. Imagina ter aula com essa mulher, gente, eu gostaria, na graduação, seria muito bom. E ela também é coordenadora e professora de cursos à distância, além de ser membro da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e também obreira no Labri Brasil, que foi onde a gente se conheceu, né, Vanessa? Inclusive, amamos. E eu queria orar pela sua vida, Vanessa, antes da gente começar, e orar para o início desse evento, tá bom? Oremos então, gente. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Deus, pela presença de todos aqui, Senhor. Obrigada por esse evento, porque o Senhor permitiu que todos chegassem bem. Obrigada porque o Senhor nos deu esse local como abrigo também para esse evento hoje, Senhor. Glória a Deus, Senhor, pela comunidade da Vila, que o Senhor esteja abençoando esse ministério hoje e sempre, Deus. Obrigada pela presença da Vanessa aqui, Deus, que o Senhor esteja guiando, direcionando ela na palestra dela, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a mensagem que ela está trazendo hoje toque aos nossos corações e frutifique, Deus, como temos falado aqui. Amém. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Que é isso. Eu só queria dar um pequeno aviso antes. Claro que a gente tem algumas coisas rolando aqui ao redor, gente, e uma delas vai ser a Alina Almeida fazendo uma obra de arte ali no cantinho. E ela falou para mim que é o seguinte, inspirada na nossa temática, ela vai desenhar, pintar sobre o ordinário e o fato de que não existe separação entre o extraordinário e o ordinário. É o que a gente tem falado para vocês, inclusive lá nas redes, porque o extraordinário já chegou. E ainda não. É isso. Vai ser muito lindo te acompanhar, Alina. Sigam ela nas redes também, gente. Alina Almeida com Y. E é isso, Vanessa. Vou deixar você começar. Muito obrigada. Obrigada, Maëlle. Muito obrigada a todas que estão aqui, a todos que vieram.
Eu estou muito feliz de poder estar aqui celebrando esse aniversário tão importante da Purpose Paper. E foi tudo tão assim, sem planejar, e Deus permitiu, né, que eu pudesse estar aqui, que eu ainda estou meio desorientada. Mas eu estou muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada por vocês virem. Eu acho que a gente tem muito que celebrar. E, como todo aniversário, nós celebramos o que Deus está fazendo. Ai, peraí, gente, deixa eu colocar o tempo aqui, senão eu vou falar muito mais do que eu posso. Eu gosto muito do que o Henry Nouwen fala sobre aniversários. Ele diz que celebrar o aniversário é celebrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus trouxe à existência e à vida. Então, quando a gente celebra o aniversário da Purpose Paper, a gente está celebrando que foi da vontade de Deus que esse ministério existisse, com todas essas ferramentas e recursos tão importantes que nos ajudam em algo que é essencial para a gente viver o nosso discipulado no nosso dia normal, na nossa realidade aqui, mesmo que tenhamos contextos totalmente diferentes uns dos outros. Então, a gente está aqui celebrando isso, que nesses 5 anos, já com tantos frutos, tantas coisas bonitas, que tem abençoado tantas pessoas, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês também. E eu quero compartilhar, né, uma mensagem sobre como viver o extraordinário no ordinário através das disciplinas espirituais, que para muitos de nós parece muito difícil, ou muito complicado, ou muito frustrante, porque a gente tenta, às vezes, ter um ritmo de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de orar, enfim, e não consegue, e desanima, e desiste, e perde a vontade, enfim. E por que muitas vezes essas coisas acontecem? E o que está faltando, talvez, para a gente se engajar de verdade numa rotina onde a gente vive esse extraordinário nos nossos dias ordinários? Então, é um pouquinho disso que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Eu estou com um pouquinho de rinite alérgica, então por isso que a minha voz está estranha. E eu vou beber mais água que eu costumo beber normalmente. Então, tenham paciência comigo. Mas eu queria começar trazendo uma reflexão para nós de que não tem como a gente estabelecer ritmos que tenham a ver com o nosso tempo se a gente não entender o que está acontecendo no tempo agora. Então, para isso, a gente tem que entender o que está acontecendo, em que tempo nós estamos vivendo e como a gente vai gerenciar esse tempo que a gente tem nas mãos agora. O problema é que, muitas vezes, a gente vive no modo automático, como a Maile falou. A gente vive sem perceber o que está acontecendo. E isso atrapalha tudo. Não tem como a gente perceber Deus também no meio disso. Isso também vai acabar entrando de um jeito meio automático. O que a gente precisa compreender é que o tempo que a gente está vivendo, ele foi permeado pela presença de Deus. O futuro de Deus já é uma realidade agora no presente, porque o reino de Deus já começou. Quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou um novo tempo e começou algo novo a surgir. E nós que estamos vivendo agora, depois que Jesus já ressuscitou, né, que já está à direita do Pai no céu, já enviou o Espírito Santo, a gente está vivendo essa realidade agora. Nós estamos fazendo parte desse reino de Deus que já é uma realidade. Então, isso significa que o novo mundo de Deus já começou e está em ação agora. Ou seja, o tempo não é meu, não é uma mercadoria que eu consumo, como diz a Tish, no Liturgia do Ordinário. A minha vida, a minha história, não diz sobre mim, não é sobre eu ser feliz, ter o mínimo possível de problemas e fazer os meus sonhos se realizarem. Tem algo mais acontecendo agora que dá sentido para a minha história. Tem algo mais acontecendo no tempo que molda e influencia como eu vivo o meu tempo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Só que, para isso, a gente precisa de uma mudança de paradigmas, uma mudança de como a gente enxerga a realidade, ou uma mudança de narrativas, como a Luísa sempre fala. A gente precisa entender qual que é a história real que está se desenrolando agora e participar dessa história, senão a gente vai ficar vivendo numa outra história, vocês percebem? E muitas vezes nós chegamos diante de Deus assim, com os nossos mapas, aonde a gente desenha igual uma criança mesmo, o que eu quero ser quando eu crescer, o que tem que acontecer na minha vida, com quantos anos eu tenho que me casar,
eu tenho que passar nesse emprego, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. E eu chego para Deus com esse mapa. E, na verdade, eu quero simplesmente que Ele faça essas coisas acontecerem, no meu tempo, do meu jeito. E eu sofro muito, eu fico muito frustrada quando isso não acontece. E, muitas vezes, isso gera crises profundas de fé. Poxa, por que Deus não fez isso acontecer? Deus não me ama, o que eu fiz de errado? E aí a gente mistura as disciplinas espirituais no meio, né? Porque daí, se eu jejuar mais, se eu orar mais, se eu buscar mais, aí Ele vai fazer o meu mapa dar certo, o meu plano dar certo. E não, isso não vai acontecer. O que a gente precisa perceber, então, é que Deus está, sim, fazendo muitas coisas acontecerem e nos convidando todos os dias para participar disso que Ele está fazendo. Só que, para isso, a gente tem que ter olhos para ver, tem que ter ouvidos para ouvir, para a gente participar da vida que Deus está fazendo acontecer agora. Então, por exemplo, na nossa rotina normal, vamos imaginar mais um pouquinho, exercitando nossa imaginação. Como que você vive o seu dia normal? Como que você acorda? A maioria de nós acorda com o celular, como a Maeli falou também, né? No modo automático de vida. Então, você já pega o celular, você já passa ali por uma série de coisas que enchem a sua mente de ruído, de imagens. Você pode seguir pessoas muito legais, você pode ter uma ótima curadoria das suas redes sociais, mas você já enche a sua mente de imagens, de músicas, de ruídos, de histórias, de vídeos. E já começa a viver o seu dia nesse modo automático, onde você vai se deixando levar por essa correnteza de demandas, um monte de tarefas, de coisas que você tem que fazer. E, geralmente, a gente também tem uma grande dificuldade de dosar aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, a gente nunca tem tempo suficiente para fazer aquilo que a gente tem que fazer. E sempre tem mais demandas urgentes e emergências aparecendo. E, enfim... Quem tem filhos aqui, os filhos sempre trazem novas demandas e novas emergências, então tem coisas que nem podem ser planejadas. E, normalmente, um dia ordinário é caracterizado por isso. Viver no modo automático, uma correnteza de demandas, sentir que nós estamos cansados, distraídos, muitas vezes não conseguimos prestar atenção nessas demandas, né? Prestar atenção a essas pessoas, a essas coisas e oportunidades que surgem no nosso dia. E, no final do dia, a gente está exausto, está cansado, e muitas vezes se sentindo culpado, porque não leu a Bíblia, não orou, não parou para prestar um pouquinho de atenção em Deus também. E aí a gente entra e coloca as disciplinas espirituais nesse meio de uma forma distorcida também, como se fossem tarefas na nossa lista imensa de coisas, de outras tarefas que a gente tem que fazer. Então, orei hoje, li a Bíblia hoje, fiz isso, fiz aquilo. Então, muitas vezes, até as disciplinas espirituais são exercitadas de um jeito automático. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente não se expõe e não percebe a vida que elas têm para nos dar. Porque a gente experimenta as disciplinas espirituais dessa forma, do modo automático, e de um jeito distorcido, porque, ao longo da história da igreja, muitas vezes as disciplinas foram praticadas de maneiras distorcidas também. Quantas vezes vocês já não ouviram falar ou já experimentaram isso, às vezes, por alguém próximo de você? Eu vou fazer um jejum para Deus me dar um namorado. Eu vou fazer um jejum para Deus colocar um homem bom na sua vida. Não, eu vou fazer um jejum para você passar nesse concurso. Então, quantas vezes a gente não distorce e enxerga, né, as disciplinas como uma barganha com Deus? Coisas que você vai fazer para Deus se agradar de você, e aí Ele vai realizar aquilo que está no seu mapa e vai fazer a sua vontade acontecer. E, às vezes, a gente faz isso com a oração, faz isso com a leitura bíblica, faz isso com as outras disciplinas também. Então, tem uma intenção distorcida na prática disso, que está relacionada com todo o nosso modo de vida. Vocês percebem que isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Se a gente vive esse estilo de vida no modo automático, onde eu gasto toda a minha energia para dar conta dessas demandas e fazer minha vida dar certo, Deus vai entrar nesse mesmo caminho, nesse mesmo estilo. E é por isso que tem que mudar.
É isso que a gente precisa refletir e alterar o modo de como a gente está vivendo os nossos dias. E é isso que a palavra de Deus nos chama a atenção o tempo inteiro para fazer. Como a gente pode viver o ordinário, sabendo que o reino de Deus já é uma realidade, está permeado por esse extraordinário, né, da presença de Deus conosco. Efésios 5 fala isso para a gente, né? Paulo chama a nossa atenção. A gente precisa viver como pessoas que estão acordadas. Ele fala, desperte você que está dormindo, porque Cristo já ressuscitou, nós já vivemos na luz com Ele, a gente não está mais na escuridão, no modo de vida distorcido por causa do pecado. Nós já somos filhos e filhas, nós já estamos vivendo nesse reino de Deus, que já é uma realidade. Então, a gente tem que viver como pessoas que estão acordadas. Isso significa o quê? Pessoas que estão despertas, que estão enxergando o que está fazendo. Não vivendo como zumbis no modo automático de vida, mas conscientes, com intencionalidade daquilo que você está fazendo ao longo do seu dia. Então, é claro que vão ter dias cheios, vão ter dias corridos, vão ter dias cheios de demandas, cheios de imprevistos, mas você está enxergando isso que você está fazendo. Você está prestando atenção nessas pessoas com quem você está se relacionando. E você está percebendo Deus te conduzindo ao longo desse dia, através de cada um desses acontecimentos. Vocês percebem como é diferente? É um modo de vida diferente, é um estilo de vida diferente. E é isso que a gente precisa aprender. Nós precisamos ser intencionais em reconhecer a presença de Deus em nossos dias comuns. Não em experiências extraordinárias ou em lugares especiais, mas Deus se faz presente agora no nosso dia normal, no nosso dia comum, cada dia. Por isso que aquilo que você pensa ou lembra logo que você acorda é muito importante, gente. Façam esse exercício se vocês não fizeram ainda. Isso foi muito impactante para a minha experiência, entende? Por isso que eu falo muito isso. É muito normal a gente já acordar meio desorientada. Pelo menos eu sempre sou um pouco desorientada quando eu acordo. E aí eu fico lembrando, que dia é hoje? Aonde que eu estou? O que está acontecendo hoje? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa hoje. E aí a gente já acorda desesperada, falando com você mesmo e já desenvolvendo ansiedade e preocupações por causa das demandas que você tem que resolver. E se eu não tenho o domínio próprio suficiente, já pego o meu celular e aí eu já começo a ver mensagens de pessoas que mandaram para mim, já começo a tentar responder e-mail e resolver coisa e lembrar de coisa que eu não respondi. E tudo isso se amontoa como um monte de ruído na nossa mente logo de manhã, entende? E isso acaba dando o tom que vai influenciar o restante do seu dia e tudo que você vai fazer. Então, para mim, foi muito importante lembrar de Deus quando eu acordo, na cama ainda, no modo zumbi. Sabe quando você percebe que o dia amanheceu, mesmo se você tem um blackout muito bom, sempre tem uma frestinha que entra um pouquinho de luz, né? Então, eu até comprei um blackout lá em casa, mas fica uma fresta no meio, assim, para a infelicidade do meu marido. Fica uma fresta enorme, assim, que aí entra a luz no quarto. Mas eu gosto disso, porque daí eu vejo o sol entrando, aí eu lembro. As promessas de Deus continuam existindo, continuam funcionando por mais um dia. Porque Deus prometeu que o sol ia nascer, e ele nasceu. Deus prometeu que o sol ia nascer de novo, e de novo, e de novo. Queria sustentar isso. E aí eu lembro que ele prometeu que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, só de fazer esse exercício, gente, de ver o sol entrando e de lembrar, mais um dia, eu acordei, porque eu também podia não ter acordado. Então, isso significa que Deus me deu a vida por mais um dia. E isso significa que Deus está me chamando para viver mais um dia com Ele. Então, isso para mim foi uma virada de chave muito importante, sabe? Então, não sou eu tentando fazer minha vida dar certo, com o meu mapa diante de Deus, tentando barganhar com Ele para Ele fazer os meus desejos se realizarem, como um gênio da lâmpada. É eu respondendo ao convite de Deus para viver com Ele aquele dia, entende? Deus me dá a vida para aquele dia, um dia de cada vez. Claro que a gente pode fazer planos, a gente pode ter planejamentos, a gente organiza a semana, né? Tem muita coisa para fazer, para dar certo, mas a gente vive um dia de cada vez, momento a momento, como diz o Schaeffer.
Então, quando eu acordo, eu preciso sintonizar o meu coração na direção certa. E aí esse exercício me ajuda a fazer isso, sabe? Eu lembro quem eu sou, que eu sou filha de Deus, que Ele está me chamando para viver mais um dia com Ele. Aí eu até lembro o que eu tenho que fazer naquele dia, mas é diferente, porque daí eu percebo que todas essas coisas eu vou fazer porque Deus está me chamando para fazer aquilo com Ele. Então, Ele vai me dar graça para eu fazer aquelas coisas. Ele vai me dar a capacidade, a inteligência para tomar as decisões nas reuniões de trabalho. Ele vai me dar a paciência, o amor para lidar com as pessoas que eu vou encontrar e conversar ao longo daquele dia. Ele vai me mostrar coisas que eu ainda não tenho nem ideia. Ele vai trazer imprevistos que eu ainda não tenho a menor noção do que vai acontecer. Mas quando eu tenho essa percepção de que é Ele quem está me conduzindo nesse dia, então a frustração do controle abre lugar para confiança em submissão a um Deus que cuida de mim e me conduz naquele dia. E que provavelmente vai sair totalmente do meu controle, porque eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho na minha lista, mas eu vou fazer uma série de outras coisas que Ele vai trazer que vão ser importantes também. Então, no final do dia, o que importa, o que é um dia bem vivido? É um dia que eu percebi Deus me conduzindo, eu percebi a presença dEle comigo ao longo daquele dia. Um dia bem vivido não é um dia em que eu fiz toda a minha lista de tarefas. Um dia bem vivido é um dia onde eu percebi a graça dEle me conduzindo ao longo de tudo que aconteceu, mesmo as coisas ruins, as coisas boas, principalmente os problemas, os conflitos. E aí eu pude perceber, né, a provisão, o sustento, o consolo. Então, isso muda o jeito de você enxergar a realidade. E é isso que a gente precisa aprender a viver como filhos e filhas de Deus, como discípulos de Jesus. A gente precisa aprender a participar da nova criação de Deus, do que Deus está fazendo na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Porque Deus, todo gentil e paciente, vai pegar o meu mapa, fazer uma bolinha de papel assim, jogar num lugarzinho ali, e vai me convidar para viver um outro mapa, entendeu? Uma outra realidade. Claro que Ele não vai ignorar quem eu sou, porque, enfim, Ele que me fez assim. E todos esses desejos e esses sonhos que eu tenho tão caros ao meu coração, que Ele está moldando, eu vou também aprender a entregar em submissão a Ele, para Ele me ensinar a desejar e esperar a realização dessas coisas, no tempo dEle, no jeito dEle, para a glória dEle. Então, no fundo, o que acontece é que a gente tem um medo muito grande de que Deus não seja confiável. A gente tem um medo muito grande de que Ele não está tão interessado em fazer a minha vida dar certo como eu estou. De que, poxa, eu tenho um controle melhor, meu mapa é ótimo, Deus. Poxa, você não precisa nem ter tanto trabalho, né? Você tem tanta gente, tanta coisa para fazer, só segue meu mapa aqui que vai dar tudo certo. Eu vou ser feliz e vai ficar tudo bem. Mas não, gente. A palavra de Deus revela que o nosso Deus é um Deus tão maior do que a gente é capaz de imaginar. Um amor tão grande, uma bondade, uma misericórdia, uma graça que não tem fim. E a gente não tem lugar mais seguro no universo para estar do que entregar toda a nossa vida, nosso futuro, nossos sonhos, nosso controle para esse Deus. E viver essa nova vida que Ele chama a gente para viver. Então, é isso que está acontecendo agora. O novo tempo já começou. Uma nova vida já está em andamento dentro de cada um de nós. Como uma plantinha, né? Uma semente que já germinou e que está crescendo com força de vida. Não mais isoladamente, cada um tentando fazer sua vida dar certo, mas agora uma única videira verdadeira, onde cada um aqui de nós é um ramo que está recebendo a vida verdadeira. E por isso vai produzir frutos no tempo certo para a glória dEle. Não com a força do nosso próprio ramo, mas em entrega e em submissão. Gente, Deus é capaz de fazer tanta coisa infinitamente maior do que os nossos melhores desejos e esperanças, como a palavra de Deus fala. E a gente precisa aprender a confiar nisso. Nesse contexto, então, as disciplinas vão ser recursos importantes para a gente aprender a viver isso, entende? Então, esse reino já é uma realidade, já está em ação, mas, num outro sentido, esse reino está escondido, não é verdade? Se a gente olhar à nossa volta, parece que o mal está prevalecendo.
Se a gente olhar, às vezes, para o nosso pecado, para os nossos medos, parece que eu não estou avançando, eu não estou crescendo. As pessoas que não conhecem a Deus e olham para o mundo, acham que Deus realmente não existe. Então, num certo sentido, esse reino está escondido. Então, para nós também, nós precisamos treinar nossos pensamentos, para os nossos pensamentos distorcidos, errados, influenciados pelo pecado, pelo medo, serem influenciados pela palavra de Deus. Como que nós vamos treinar esses pensamentos para pensar e enxergar a realidade sem praticar as disciplinas da oração, da leitura da Bíblia, da meditação nessa palavra, o estudo nessa palavra? Então, vejam as disciplinas como ferramentas, meios que o próprio Deus preparou para nós para treinar seus filhos e suas filhas no discipulado, nessa jornada, nesse caminho, seguindo a Cristo e fazendo aquilo que o próprio Cristo fez quando Ele viveu entre nós. Ele precisava de tempo para entender o que estava acontecendo, se aquietar e sair da multidão para ouvir a voz do Pai. E a gente acha que a gente não precisa fazer isso, né? Eu vou lá ler os meus versículos no celular, nem tem a cara de pau de pegar a Bíblia de verdade, a Bíblia maravilhosa da Purpose Paper. E acho que eu vou entender o que Deus está fazendo na minha vida. Não vou, entendeu? Vou quebrar a cara, vou ficar sofrendo, achando que Deus não está nem aí para mim, quando Deus está me chamando, me atraindo para Ele o tempo inteiro. Então, eu preciso treinar meus pensamentos distorcidos. Eu preciso treinar minhas emoções distorcidas. Treinar minha vontade. Como que eu vou aprender a amar o bem, a amar a vontade de Deus, a amar a lei do Senhor, como o salmista fala? A desejar obedecer a Deus, se eu não me expor a exercícios que vão treinar minha vontade corrompida, minhas emoções distorcidas. O James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele fala que amar a Deus exige prática. Como que eu vou aprender a amar a Deus e amar aquilo que Deus quer me ensinar a amar, se eu não praticar? Então, é quase uma reeducação alimentar completa, gente. Entendeu? É um pouco mais complexo, entendeu? Porque o nosso coração ele é muito duro. Então, assim, eu tenho que deixar de fazer certos hábitos e passar a fazer outros hábitos. Então, exige intencionalidade, exige esforço, exige organizar a rotina, organizar os horários, como a Carol ensina maravilhosamente bem. Tantas coisas que eu tenho que fazer mesmo, prestar atenção nisso, entende? Não é mágica, não é por osmose. Eu vou na igreja de vez em quando não tem nada muito interessante na minha agenda, e acho que Deus vai fazer isso acontecer na minha vida, vai me transformar. E aí, eu me surpreendo quando Jesus fala lá em Mateus 25 ou 26, que muitas pessoas vão chegar para Ele no último dia e vão falar: Jesus, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Ele vai virar para essas pessoas e falar: eu não conheço vocês. Então, é a mesma coisa, gente. A gente pode simplesmente incluir atividades religiosas na nossa rotina, vivendo esse estilo de vida no modo automático, onde eu estou no centro e eu estou querendo fazer o meu mapa dar certo, realizar as minhas vontades. E não vai funcionar, Deus não vai se submeter a nós, entende? Deus vai nos atrair de uma maneira muito gentil, mas muitas vezes por caminhos muito dolorosos, para a gente abandonar essas estratégias de sobrevivência que a gente ama de tanta paixão, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente vive assim há tantos anos, a gente confia nessas estratégias que a gente construiu ao longo da nossa vida. E Deus nos chama para entregar tudo, para render essas estratégias, para abandonar vícios, para mudar completamente quem nós somos e viver uma nova vida. Só que é Ele que faz, entende? Você fala assim: meu Deus, já era, entendeu? Mas não, Ele providencia tudo, gente. Ele providencia tudo, especialmente o poder para isso acontecer, através do próprio Espírito Santo, que é o que a Carol vai falar, né, Carol? Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não seria capaz de fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar esse novo mundo com esses olhos. Só que se eu não
meditar na palavra de Deus, eu não vou ver isso. Eu vou continuar sendo moldada, influenciada pela correnteza do mundo à minha volta, que fala que tudo depende de mim, que eu mereço ser feliz e que só depende de eu assumir o controle e fazer acontecer, entende? E isso é muito forte, gente. A nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração não vai ser moldado pela verdade se eu não me expor a ela. E, para isso, essa verdade precisa alcançar os meus hábitos, as minhas rotinas e mudar o meu estilo de vida realmente. As disciplinas vão, então, criar esse espaço necessário para sermos transformadas pela ação do Espírito Santo. E a gente vai, aos pouquinhos, sendo moldadas. Isso vai levar a nossa vida inteira, né? Também tenham paciência. Tenham paciência que, assim, a gente vai vendo os frutos aos pouquinhos, entende? Você vai vendo mudanças, você vai vendo transformações reais, no modo, às vezes, com que você responde a uma situação difícil, no modo como, às vezes, algo muito doloroso acontece na sua vida, e aí você percebe Deus te conduzindo de uma maneira diferente. Então, ele nos dá vislumbres dessa transformação, mas a gente não vai ver completamente isso acontecer. E ainda vão ter os altos e baixos, vão ter os tropeços. Então, não pensa num ideal que você nunca vai conseguir realizar, entende? Todas nós aqui temos contextos de vida muito diferentes, estamos nessa jornada com Deus em momentos diferentes e temos fases de vida diferentes. Então, para a gente ser honesta, nenhum dia é igual ao outro. Viver uma vida real com Deus não é monotonia, não tem tédio, gente. Porque o tempo inteiro Deus está nos ensinando, nos confrontando, nos transformando, nos trazendo a oportunidades que a gente nunca imagina, nos apresentando pessoas, nos colocando em situações difíceis, em provações. Então, é o tempo inteiro dinâmico, entende? A vida que Deus nos oferece é uma vida dinâmica, é uma vida rica, é uma vida cheia de aventuras, no bom sentido, porque a gente está com Ele andando do nosso lado. E tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta pessoa legal para a gente conhecer, tem tantas coisas para a gente participar junto com o que Deus está fazendo, entende? Então, pensa nisso. Quando você acorda cada dia, Deus está te convidando para viver esse dia com Ele, cheio de coisas que Ele quer te ensinar, te conduzir, te transformar, te mostrar. Contar com a sua ajuda, porque Deus está redimindo todas as coisas agora. Deus está conduzindo todas as áreas da realidade para o senhorio de Jesus Cristo, através das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos trabalhos, das nossas famílias, das nossas igrejas. Então, a gente não está vivendo por nós mesmos mais. A gente está vivendo com Ele, para a glória dEle. Então, isso tem que mudar a narrativa que sustenta a nossa vida. E, consequentemente, a gente vai passar a perceber esse extraordinário com muita mais clareza nos nossos dias comuns, nos nossos dias ordinários. Vocês percebem? Não é mágica e também não é um ideal que você vai colocar na sua cabeça. As disciplinas vão ser formas renovadas e santificadas de realizarmos as demais coisas. Então, por exemplo, a meditação, o estudo, a contemplação, a adoração e o descanso são disciplinas que vão moldar o modo da gente perceber e enxergar a realidade de Deus à nossa volta. E, consequentemente, vão moldar o modo com que a gente se comporta nessa realidade. Então, não é simplesmente tarefas que eu vou inserir na minha rotina. São espaços que eu vou criar para moldar coisas muito profundas dentro de mim que vão me ajudar a fazer as outras coisas da minha rotina. Vocês percebem? Então, sim, no sentido prático, eu vou ter que incluir isso na minha rotina. Mas não como mais uma tarefa que daí eu vou postergando e depois eu fico culpado que hoje eu não li, hoje eu não estudei a palavra, hoje eu não orei. Pelo contrário, gente, a coisa mais importante é buscar realmente o Senhor em primeiro lugar e receber dEle o que você precisa para viver esse restante do dia com Ele. E se você parar um momento, e pelas manhãs eu creio que é o melhor momento para isso, né? Apesar de que cada um aqui tem um estilo de vida diferente, então se você não consegue fazer isso de jeito nenhum de manhã, faça em algum outro momento, sem neura, né? Sem desespero.
Mas busque o Senhor, pare um momento para você prestar atenção nele, para você concentrar sua atenção nele e ouvir a voz dele através da sua palavra. E contemplá-lo, e adorá-lo, e responder a essa palavra através da oração. Isso vai moldar muitas áreas da sua vida. E, consequentemente, isso vai te transformar para você viver as outras coisas do seu dia. O silêncio, a solitude, o serviço, a submissão, são disciplinas que vão moldar os nossos relacionamentos. O modo como eu vejo e sinto a opinião dos outros sobre mim, o modo como que eu sou afetada pelo que os outros pensam de mim, como que eu vejo, né, as redes sociais e me comparo com as outras pessoas que estão ali, como o poder das palavras das pessoas sobre mim, o poder das minhas palavras sobre os outros, a manipulação, o desejo de controle, aquilo que a gente aprende muito bem a fazer para ter as coisas feitas do nosso jeito. Então, são disciplinas que vão moldar o modo como a gente se relaciona uns com os outros. Não são simplesmente coisas que eu vou inserir na minha rotina, mas são espaços que eu vou criar, onde eu vou exercitar aspectos relacionados ao discipulado de Jesus. Eu vou me expor a exercícios para que o próprio Espírito Santo venha e faça essas transformações acontecerem no meu coração. Vocês percebem isso? O jejum e a simplicidade vão moldar os nossos desejos, as nossas vontades, o modo como a gente consome todas as coisas, consome notícias, informações, consome produtos, comida, roupas, tudo que está na nossa casa. São disciplinas que vão forjar o nosso desejo, vão impactar lá no fundo e vão nos ajudar a nos submeter à vontade de Deus, para desejar o que Ele deseja para nós. Então, todas as disciplinas têm o seu lugar na nossa vida, vocês percebem? Eu gosto de falar um exemplo, digamos assim, né, para a gente imaginar isso. A Maeli falou da musculação, dos exercícios, né, de sermos da Purple ser companheira para nos incentivar, nos encorajar a praticar esses exercícios. Então, imagina uma academia de musculação, geralmente tem muitos aparelhos diferentes, não tem? Quando você chega lá, especialmente se você é igual eu, assim, que odeia fazer exercícios e nunca faz nada, você não vai fazer todos de uma vez com a capacidade máxima, não é mesmo? Nenhum instrutor é doido de fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai ver a sua necessidade. Então, sei lá, eu quero participar de uma maratona de corrida. Então, tendo esse objetivo, eu vou fazer alguns exercícios específicos para, sei lá, para perna, para respiração, sistema cardíaco e tal. Eu tenho um problema aqui na minha coluna e eu preciso fortalecer essa região torácica. Então, ele vai me mandar para outros aparelhos, fazer outros exercícios com outras intensidades. E como eu estou começando agora, eu vou começar no mínimo. Teve uma vez que eu fui na academia, que daí eu tive que fazer sem peso nenhum, porque eu não conseguia nem o peso mínimo. Então, assim, acontece, entende? A gente começa devagar, gente. Devagar. Então, em oração com o Espírito Santo, você vê o que você está precisando agora. Claro que orar e ler a Bíblia, gente, é respirar. Isso é inegociável. Isso tem que ter, entende? Tem que ter na nossa vida, tem que ter na rotina. Agora, o que está pegando mais? Eu estou passando por uma provação muito difícil e eu preciso me fortalecer espiritualmente. Então, o jejum pode ser uma disciplina importante para entrar agora. Eu estou com muito problema nos meus relacionamentos, eu estou muito afetada pelo que as pessoas falam de mim, as minhas palavras estão ofendendo as pessoas. Então, aí vão ter outras disciplinas de silêncio, de solitude, de serviço, que vão me ajudar a lidar com esses aspectos, entende? Então, é muito importante deixar o Senhor te conduzir desses exercícios e te mostrando como que esses exercícios vão entrando e fazendo parte da sua rotina. Como que você vai dando espaço na sua semana para que você preste atenção em Deus através desses exercícios, criando esse espaço para o Espírito Santo te transformar e trazer o crescimento necessário nas áreas que você precisa. Lembrando também que não é para você fazer isso desse jeito utilitarista e individualista.
A gente faz isso como corpo de Cristo. A gente faz isso como comunidade. A gente faz isso juntos, como irmãos e irmãs. Então, por isso que é muito importante você estar inserido numa boa igreja, numa comunidade de fé. Você ter irmãos de jornada com quem você pode confessar seus pecados, orar junto, pedir socorro. Ver essas coisas acontecendo e essas transformações se desenvolvendo. E deixando Deus te conduzir ao longo disso tudo. Então, irmãos, hoje eu queria celebrar a vida da Purpose Paper, que tem sido uma ferramenta muito importante do Senhor, nesses 5 anos que ela existe, para nos ajudar nisso, trazendo recursos que ajudam demais, gente, né? Especialmente quem gosta de escrever, quem gosta de anotar, quem gosta de registrar. E isso é muito importante. Eu acho que é o Richard Foster que até fala que ter um diário, né, de orações acaba também sendo parte importante da disciplina espiritual. Você depois reler isso e perceber o quanto que você cresceu, como que as suas orações eram frágeis, eram infantis, e como Deus te conduziu por aqueles momentos, como Ele realizou coisas que você pediu lá atrás, como Ele mudou o seu desejo, como está diferente aspectos do que você desejava no passado. Então, eu queria te encorajar a usar esses recursos que Deus disponibilizou para nós, que o próprio Jesus viveu no seu ordinário, para a gente criar um estilo de vida que vai moldar como a gente está vivendo os nossos dias. E, claro, que contando com a ajuda da Purpose Paper, fica muito mais agradável, fica muito mais bonito. E aí você pode criar rituais, né, gente? Rituais são importantes também na nossa rotina, sabe? Sem criar ideais não alcançáveis, entende? Se você criar um ideal de que você vai sentar com todas essas coisas, ficar 1 hora lendo a Bíblia, fazendo seu devocional, fazendo um estudo, orando, respondendo ao Senhor, anotando tudo isso, e aí a vida começa a acontecer e você nunca tem 1 hora disponível para isso e não consegue ter 1 hora para isso. Aí vem mais culpa e mais frustração. Então, não. É para ser leve, né, Lu? É para ser leve. E é para ser dentro das necessidades de cada um aqui. Então, tem fases diferentes também. Tem fases que vai ser mais difícil. Mas a questão é que isso tem que ser uma prioridade. Então, eu estava conversando com uma amiga minha que diz que não consegue orar de jeito nenhum de manhã, que ela tem dificuldade de acordar. Então, eu acho que ela adia o máximo levantar da cama, e aí, quando levanta, já está desesperadamente atrasada, e aí vai atropelando tudo, entende? E aí eu falei para ela, então, quando você sai da cama, você já se ajoelha. Entende? Você levanta da cama, você já cai, assim, escorrega. Você nem chega a levantar, entendeu? Você já vai e se ajoelha do lado da sua cama. E ali você já entrega o seu dia, você já clama a Deus por socorro, você já lembra que Ele existe, lembra que você é filho, que você é filha, e você pede para Ele te conduzir ao longo desse dia. Gente, segundos, não vai dar nem minutos, entende? E aí você, aos pouquinhos, ao fazendo isso com regularidade, você vai perceber que vai ficar mais importante você levantar, pegar sua Bíblia, ter um tempo maior de leitura. Aos pouquinhos você vai corrigindo isso, você vai conseguindo acordar mais cedo. O seu domínio próprio vai ser diferente. Você vai desenvolver outras virtudes que vão te capacitar a desenvolver um tempo maior com Deus. Mas também ao longo do tempo, entende? Então, não crie ideais que você nunca vai alcançar, mas preste atenção no que é possível fazer e comece a fazer. E realmente proteja esse tempo para estar com o Senhor. Porque, às vezes, você tem que proteger mesmo. Quem é casado, quem tem filhos, tem que acordar com a outra pessoa. Falar assim, não, agora você vai ficar com as crianças, eu vou ter meia hora ali no meu cantinho com Deus. E elas não vão me procurar, você vai ficar com elas, entendeu? E um incentivar o outro a fazer isso, entende? Pode deixar que eu fico com as crianças agora para você ter seu tempo com Deus. E aí isso precisa ser protegido, porque nessa correnteza de demandas, você vai ser levado pela correnteza, gente. Não adianta. Então, é viver com intencionalidade. É viver acordado, não como quem está dormindo. Quem está dormindo vai sempre ser arrastado pela correnteza, entende? E nunca vai conseguir realmente fazer nada. Mas nós não somos mais pessoas que estão dormindo. Nós somos pessoas que foram despertadas por Deus. Nós somos pessoas que estão acordadas, participando desse novo reino de Deus, que já é uma realidade.
Nós somos pessoas que estão despertas, enxergando os tempos e o que Deus está fazendo ao nosso redor, em nós, na nossa igreja, na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Então, a gente precisa ter essa consciência. Não tem ideal, não tem receita de bolo pronta, não tem modelo. Aceite as suas limitações, aceite as situações difíceis que Deus coloca na sua vida. Às vezes, limitações que te impedem de, por exemplo, ter um tempo sentada numa cadeira, lendo, fazendo um devocional longo. Mas é através dessas limitações que o Senhor vai te encontrar e vai falar com você e vai fazer essa transformação acontecer. E, nesse sentido, eu recomendo para vocês esse livro, que é sensacional, Uma Vida Vasta, da Ashley Hales, Como as Suas Limitações São uma Bênção. Então, muitas vezes, não vai ser através desse sonho ideal que você colocou na sua cabeça. Vai ser justamente através das limitações, das situações de sofrimento, das lutas que você tem e que muitas vezes te impedem de fazer as disciplinas, entende? É justamente ali que o Senhor vai te encontrar e você vai poder criar esse espaço seguro para estar com o Senhor. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, queridos. Muito obrigada.